Estarmos estudando a palavra do Senhor. A nossa lição de hoje é Jesus Cristo, Salvador, Senhor e Mestre. Eu quero dar aqui boa noite para Jéssica, né? Boa noite, irmã Terezinha, boa noite, irmã Aparecida, né? O João deve estar assistindo com ela também. Então, que Deus possa abençoar. O irmão Wilson está aí junto com a irmã Terezinha, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Em nome de Jesus. Vamos estar dando continuidade aqui ao nosso estudo de Jesus, Salvador, Senhor e Mestre. Quero que você interaja comigo hoje. Você não tem interagido muito nos últimos dias, não, né? Mas qual a diferença entre Jesus Cristo, Senhor, Salvador, Senhor e Mestre? Nós vamos estar vendo essa diferença aqui. Você sabe qual é a diferença? Então escreva aí para nós aí, né, o que você entende dessas três categorias que o nome do Senhor Jesus é colocado, então, aqui nas Escrituras. Deixa eu ler a introdução aqui, para a gente ter uma ideia do assunto que vamos prosseguir. Assim, no texto de Mateus, de 11, 28 a 30, encontra-se três atribuições de Jesus mais citadas nos evangelhos: Salvador, Senhor e Mestre. Lendo esse texto, encontrei realmente tais atribuições e achei oportuno refletir sobre tal afirmativa nesse estudo acerca da salvação. Esse três títulos dado a Jesus não pode ser separado em nosso caminhar, no nosso caminhar com ele. Ninguém pode tê-lo como Salvador e não como Senhor e Mestre. Pode sim haver dificuldade na submissão a ele ou na aprendizagem de seus ensinos. E ele mesmo nos ajudará em nossas fraquezas. Mas não existe opção de rejeitar qualquer parte do que Jesus é. Não pode uma pessoa aceitá-lo pela metade. A pessoa é salva quando entrega sua vida a Jesus, o que significa aceitá-lo como Salvador, Senhor e Mestre. Vejamos cada uma dessas atribuições de Jesus mencionada neste texto bíblico. Alguém colocou aí, né? Ninguém escreveu nada? Então vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor, para você poder entender, então, a respeito de Jesus, Salvador, Senhor e Mestre. Abra sua Bíblia aí, né? Pode pegar papel e caneta também, se você quiser, para estar anotando. Nós vamos estar aqui estudando, então, lendo o texto da palavra do Senhor, Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos então pensar aqui, começando no versículo 28, eu quero pensar com vocês aqui, no versículo 28, a Bíblia diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Existe uma versão que diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse texto é muito interessante, que ele chama, né, para que nós possamos usufruir de uma bênção muito especial de Jesus, né? Ele nos convida, nós que estamos cansados, sobrecarregados do nosso dia a dia, dos problemas da nossa vida, né? Ele chama, então, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Nesse texto, Jesus chama as pessoas sobrecarregadas e cansadas para receberem dele o alívio que precisam. Quando estamos cansados e sobrecarregados com o peso dos nossos pecados, da dificuldade que enfrentamos, como consequência de tudo isso, Jesus nos convida a ir a ele, para termos o alívio de que precisamos. Então, meus amados, quando Jesus Cristo nos chama aqui a ir a ele, ele quer nos salvar de nós mesmos, ele quer nos salvar do pecado, e ele quer nos salvar, né? Então, ele, nesse ponto aqui, ele está querendo ser um salvador. Então, eu quero pensar a diferença entre Salvador, Senhor e Mestre. Eu quero pensar, então, aqui nesse primeiro ponto, como Salvador.
que é um salvador? É aquele que salva alguém de algum perigo, de algum problema, né? Aquele que resgatador, né? O Salvador tem como aquele ponto de resgatar, de tirar, de tomar de algum lugar perigoso, de salvar. Então, esse é o ponto. Jesus Cristo, ele quer ser e ele é o nosso Salvador. A Bíblia tem um texto que diz que ele nos tirou do charco de lama, né? Ele nos tirou lá do mundo da perdição. Ele salvou. Um dos pontos aqui de salvação, né, não está aqui nesse texto, você que leu aí a lição não está aqui no texto, é de Jesus ali quando ele salva aquela mulher aquela mulher pecadora, né? Aquela mulher pecadora ali que foi pega em adultério. Então ele o salva de quê? De ser apedrejado. Ele o salva da morte. Ele salva aquela mulher, ele retira aquela mulher da morte e leva ela numa outra posição. Ele coloca ela em outro lugar. Então, é muito comum as pessoas quererem Jesus como Salvador. Ter Jesus como Salvador é maravilhoso, né? Ele vai nos salvar, né? Nós vemos muitas pessoas aí, quando há algum problema, eles correm para onde Jesus está, eles correm para querer que Jesus os salve de alguma coisa. É muito comum você ver aí igrejas cheias em tempo de campanha, porque as pessoas estão querendo ser curadas, querendo ser liberta de alguma coisa, né? Querendo ser liberta de um vício, de uma doença, né? Principalmente de doenças, de outros problemas. Então, eles procuram a Jesus Cristo, porque eles querem Jesus Cristo como Salvador. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, você pode aí estar abrindo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, que diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o seu reino, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Sejamos nós quem formos, ele nos livra da vida presa por um círculo estreito que gira em torno de nós mesmos, de coisas ou pessoas, para uma vida de libertação. Então, aqui, esse texto vem nos informando que Jesus Cristo ele quer nos tirar, e ele nos tira, ele nos liberta. Então, o Salvador é também libertador. Libertador. Então, nesse ponto aqui, ele vem, a palavra de Deus vem nos mostrando que Jesus Cristo, ele nos liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus amados, é necessário, então, que nós começamos a entender que Jesus Cristo ele nos liberta. Quando realmente aceitamos a Jesus Cristo, colocamos ele como Salvador da nossa vida, né? Entregamos a nossa vida a ele nos liberta. Mas precisamos, muitas vezes, ser libertos. De que você precisa ser liberto? Né? Muitas vezes fala, mas eu já sou cristão, eu já sou liberto, eu já aceitei Jesus Cristo. Mas quantas vezes precisamos ser libertos de nós mesmos? De pecados que nós estamos acostumados a fazer? Quantas vezes precisamos ser libertos de algo de costume que nós temos, que achamos que aquilo é saudável, mas nós precisamos entender que Jesus Cristo quer nos libertar. Ele diz que veio para nos dar a vida abundante, uma paz que excede todo entendimento. De quantas vezes nós não temos essa paz? O que falta? Libertação. Precisamos nos colocar diante do Senhor para que Ele nos liberte. Precisamos entender que Jesus Cristo ele quer nos dar a libertação. Né? Então, aqui, nesse texto, vai dizer: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero entender é Jesus Cristo como Salvador.
né? Ele nos dá, em Atos 2:24, vai dizendo que ele nos dá uma missão especial de vida no mundo que vivemos, o qual Paulo diz, pode referir-se a qualquer pessoa salva por Jesus Cristo. Onde estivermos, se estamos perto do Senhor, podemos ser luz e bênção para outros, cumprindo a nossa missão. Então, ele, como Salvador, também nos dá uma missão. Então, vamos lá, pensando, né? Eu quero que você me responda aí. Você está entendendo o que é Jesus Cristo como Salvador? Salvador, ele quer nos aliviar, ele quer nos redimir, ele quer nos dar a libertação. A salvação, Jesus Cristo como Salvador, ele nos traz isso. Libertação, remissão dos pecados e também ele nos dá, né, a liberdade. Ele nos salva, ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Meus amados, então eu quero então pensar com vocês aqui. Alguém tem alguma pergunta aí? Pode estar colocando, né? O que você entende como Jesus Cristo como Salvador? Tem alguma pergunta aí? Então vamos lá, né? Então Jesus Cristo como Salvador. Todos querem um Jesus Cristo Salvador. Todos querem um Jesus Cristo Salvador. Agora vamos pensar em Jesus Cristo. O outro ponto é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso Senhor. É mais difícil entender. É mais difícil ter Jesus Cristo como Senhor do que Salvador, né? Apesar de que, na prática, não podemos ter um Jesus Cristo Salvador se nós não aceitá-lo como Senhor. E aí está o perigo, né? E aí está o problema de muita gente que não tem paz, que não tem liberdade, né? Acha que já está salvo, que já é crente, mas que vive cheio dos problemas, vive cheio das tribulações. Por quê? Não estou dizendo que toda tribulação, todo problema que passamos é falta de Jesus Cristo como Senhor, não. Não. O próprio Jesus Cristo diz: no mundo vocês terão aflições. Entendo, né? Muitos querem Jesus Cristo como Salvador, mas não querem ter como Senhor. Nós vamos entender aqui o que é Senhor. A irmã Cida colocou aqui, mesmo querendo nos salvar, precisamos ir até Ele, uma decisão, não é mesmo? Lógico. Mesmo querendo nos salvar, nós precisamos ir até Ele, né? Para que Ele possa fazer a obra dele na nossa vida. E aí que entra, irmã, que nós vamos pensar agora nele como Salvador, como Senhor. O que é um Senhor? Deu para você entender? O que é um Senhor? Um Senhor é alguém que tem autoridade, o senhorio. É alguém que tem autoridade sobre o outro, né? Um Senhor é alguém que tem autoridade. A Bíblia fala sobre o Senhor, né? Sobre os senhores. Então a gente pode entender assim, que Jesus Cristo como Senhor, ele precisa ter autoridade. Autoridades. Ele precisa ter autoridade sobre a nossa vida. Aí que vem o problema. Muitos o querem ter como Salvador. Por quê? Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Promessa maravilhosa. E as pessoas querem isso. Quem não quer? Quem não quer ser liberto das suas mazelas, dos seus problemas, das suas, dos seus pecados? Quem não quer ser liberto? Quem não quer ter aquela paz? Jesus Cristo disse que eu quero dar uma paz que é certa. Quem não quer ter paz? O mundo procura paz. Mas aonde procura? Como procura? Eu quero ter Jesus Cristo como Salvador. E eu vou ter Ele para tê-lo como Salvador. E Ele me recebe. Mas para que Ele me aceite, que Ele haja na minha vida como Salvador, em primeiro ponto, é preciso que eu tenha Ele como Senhor. É preciso que a autoridade dele esteja na minha vida, né? Após versículo 29, a parte A de Mateus, capítulo 11. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo 11, 29, a parte A.
que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos pensar aqui sobre o jugo, né? Senhor. O que é jugo? Alguém sabe o que é jugo? Jugo é mais conhecido como canga. É uma parte de madeira, é uma peça de madeira a qual se coloca no pescoço do boi, né? Amarrado numa corrente, ele vai puxar o peso. E os dois vão puxar o peso por igual. Tanto que quem trabalhou com carro aí disse que meu pai trabalhou com isso e falava que tinha que ser os bois, tinha que ser treinado junto. Tinha que ter o mesmo, mais ou menos o mesmo peso, a mesma força, e eles tinham que andar junto, porque quando colocava um que não era acostumado com o outro, dava problema, porque um puxava, o outro não ia, e acabava um se machucando, né? Então, Jesus Cristo ele nos convida a tomar sobre nós o jugo. Quando ele está falando sobre o jugo, muitos pensam que é um peso que Jesus Cristo quer colocar sobre nós. O que é o jugo de Jesus? Aí muito vai dizer que o jugo de Jesus é não fazer isso, não fazer aquilo. O jugo de Jesus parece que é algo pesado. Parece que é um peso que está sobre nossas costas. Jesus Cristo quer me colocar um jugo. Aí usa subjugar, como alguém que vai prender, né? Como alguém que vai ali aprisionar. Subjugar não tem nada a ver com jugo, né? E muitas pessoas confundem essas duas palavras aqui dentro, né? Aqui dentro do que a palavra de Deus está dizendo. Então, o que é o jugo? Né? Deus quis dizer, aprendei de mim, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, o meu jugo é leve, suave. Então, ele quer andar juntamente com nós. Ele quer que nós sejamos colocados juntamente com Ele. Então, Ele vai nos ajudar a vencer as barreiras, porque Ele vai estar de igual para igual com nós, e Ele vai nos ajudar, Ele vai ser como guia, e nós precisamos apenas acompanhá-lo na sua missão. Porque a missão dele é nos salvar. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Filhinhos, não quero que peques, mas contudo, se pecares, tem Jesus Cristo como advogado. Ele está andando conosco, ele quer andar com nós. Ele quer andar com nós. Então, é necessário, então, se colocar diante do Senhor, né? E deixar que ele seja o Senhor da nossa vida. Deixar que ele nos guie. Deixar que ele nos guie. Será que nós será que nós conseguimos deixar Jesus Cristo nos guiar? Será que em todas as áreas da nossa vida? É o que nós precisamos, né? Deixar Jesus Cristo nos guiar em todo o tempo da nossa vida, né? Ele nos ajuda a carregar o peso. Nós somos fracos, mas ele é forte, o qual o jugo de Jesus, sobre o qual precisamos estar, senão abrir mão de uma vida egoísta. Pegar Jesus Cristo, eu vejo lá aquele texto de Salmo, quando diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, é isso que ele quer. Deixa eu levar. Você vai só me acompanhar. Eu vou estar carregando o peso e você vai me acompanhar. Você vai estar puxando, né? Ele vai estar puxando o peso para nós. Que ele quer fazer isso por nós? Que nós sozinhos não conseguimos. Vencer as tribulações da vida, vencer as situações difíceis, né? Realmente, Jesus Cristo, ele quer ser o nosso Senhor. O Salmo 23, talvez não está aqui composto nessa lição, né? Mas o Salmo 23, ele vem dizendo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitai me faz viver de espaço, guie-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guie-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aí ele vai dizendo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então, a correção do Senhor, ser Senhor. Então, Jesus Cristo quer ser o nosso pastor.
Mas para ser pastor, é necessário que eu me coloque como ovelha. Que ovelha é obediente. Ovelha é obediente. Só colocando aqui um paralelo aqui, alguma coisa que eu disse há um tempo atrás, no estudo que a gente estava fazendo, eu disse, olha, eu só consigo, como pastor humano aqui, pastorear a igreja que Jesus Cristo colocou na minha mão. Eu só consigo pastorear quem ele deixar que eu pastoreie. Ele pode estar lá na igreja, pode frequentar, pode ser membro durante o ano, mas eu não vou conseguir pastorear se ele não me aceitar como pastor, não tem como. Eu posso visitá-lo, posso guiar, mas ele vai sempre estar dizendo que, ou pensando que o que eu falo não tem nada, não vem de Deus. Então, assim, eu não consigo pastorear quem não quer ser pastoreado. E Jesus Cristo também da mesma forma. Jesus Cristo diz, quem romba a porta é ladrão e salteador. E ele disse que ele veio, para dar vida. Ele veio para dar consolo. Ele está batendo na porta, Apocalipse, ele falando para aquela igreja, olha, eis que estou à porta e bato. Ele quer ser Salvador, ele quer ser Senhor. Aquela igreja lá, qual ele disse em Apocalipse, que ele estava batendo na porta, aquela igreja achava que estava com Jesus, mas eles tinham deixado Jesus Cristo lá de fora. Quantas vezes nós queremos só a salvação e deixamos o senhorio de Cristo? Não, olha, pá, aqui não, aqui é comigo e eu não deixo Jesus Cristo agir na minha vida. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que não tem como eu ser salvo se eu não permitir que Jesus Cristo seja Senhor. Não tem como. Então, ele vai nos ensinando isso aqui. Aqui, lá em Marcos 10, 45, ele diz que não veio para servir, mas para ser servido. Ele lavou os pés dos discípulos, em questão de humildade, para nos ensinar a humildade. Mas muitas vezes nós não queremos isso. A outra questão bem interessante aqui, até a pergunta aqui antes, que atitudes mostram que você já submeteu a sua forma de viver ao Senhor? Há setores da sua vida que ainda não estão sob a liderança de Jesus? Pense nisso aí. Será que ainda tem? Duas perguntas. Que atitudes suas mostram que você já submeteu a sua forma de viver ao Senhor Jesus? Analise essa pergunta aí. A segunda há setores de sua vida que ainda não estão sob a liderança de Jesus? Espero que não. Mas existem muitas pessoas que deixando parte da vida deles para eles mesmos. Deixando parte da vida para eles e não para o Senhor. O terceiro ponto aqui, que eu quero pensar com os irmãos nessa noite, é Jesus Cristo como mestre. A Bíblia, lá no início, nós falamos que essas três características de Jesus, Jesus Salvador, Senhor e Mestre, são muito faladas na Bíblia, Então, nós entendemos o que é Salvador, nós entendemos o que ele é nosso Senhor, Ele deve ter autoridade sobre a nossa vida. E aí vamos ver, então, Jesus Cristo como mestre. O que é um mestre? Aquele que nos ensina. Salvador, aquele que nos salva. Senhor, aquele que tem autoridade sobre a minha vida. E mestre, aquele que nos ensina. É o versículo 29, a parte B, vai dizendo assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Aprendei de mim. O que é aprender? A palavra do Senhor, ela vem dizendo, é muito comum falar sobre discípulos, que nós somos discípulos do Senhor. Mas será que temos que ter discípulo? O que é o discípulo? Discípulo é aquele que aprende com o Senhor. Discípulo é aquele que está perto. Aquele que aprende, é mais do que um aluno, O discípulo era aquele que ia para perto daquele mestre e aprendia não só a letra, não só a escrita, os ensinamentos do dia a dia, Ele aprendia a forma de viver. Era muito comum nos tempos lá do Velho Testamento, os judeus, que colocavam seus filhos,
lá para servir alguém, para guiar alguém. Você vê que Ana colocou, ela fez um voto, foi filho de um voto, foi fruto de um voto, mas ela levou Samuel para ficar lá ao pé de Eli para aprender com ele. Gamaliel, a Bíblia fala de Gamaliel, né, um grande mestre dos judeus, a qual as pessoas iam para aprender. Tanto é que Paulo fala que Paulo ele aprendeu no melhor lugar, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Né? E na história antiga também a gente vê muitas pessoas, Sócrates e outros mais filósofos, que tinha aquelas pessoas que iam sentar perto dele e assumir o jeito de viver dele, o jeito, aprendia tudo com ele. Então, o discípulo, o Jesus Cristo, ele viveu com os discípulos durante 3 anos, aquele discípulo do lado dele, aprendendo, não a forma, só a forma dele falar, dele ensinar a palavra, que ele não tinha, ele não usava muito a questão das leis rabínicas lá para ensinar, sim, ele ensinava, ele conhecia, mas ele ensinava muito o seu jeito de viver. Os discípulos absorveram muito o jeito de viver de Jesus Cristo. Assim como Paulo absorveu de Gamaliel e outros mais. Então, assim, quando a Bíblia diz que nós precisamos colocar Jesus Cristo como Senhor e Mestre, vai dizer, aprendei de mim. Aprendei de mim. E aí, esse aprender de mim, nós precisamos. Esse aprender de Jesus Cristo é muito mais do que aprender quem é Jesus, o Jesus histórico. Né? Muitas vezes, nós, até como cristão, muitas vezes a gente tem essa sensação de aprender a viver o Jesus histórico. Não, eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus Cristo é o Salvador. Eu creio que Jesus Cristo. A gente crê em Jesus Cristo. A gente quer Ele como Salvador. Às vezes a gente tem até Ele como Senhor. Mas muitas vezes não queremos aprender de Jesus. Porque aprender de Jesus não é fácil, não. Viver como Jesus Cristo viveu não é fácil. Não é impossível. Ele vai dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Pedro estava ali com ele o tempo todo, né? E na hora ali, daquela que for prender Jesus Cristo, Pedro saca da arma, ele saca da espada e ataca aquelas pessoas. Ele disse: opa, Pedro, está se cumprindo as Escrituras, Pedro. Está se cumprindo. E o que é preciso, então, para que nós aprendamos de Jesus? O que é aprender de Jesus? Né? É aprender a viver da forma em que Jesus viveu. É dizer como Paulo disse, né? Não digo que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. Lógico que nós nunca vamos conseguir viver como Jesus Cristo viveu, 100%. Nós não vamos conseguir viver como Jesus Cristo viveu 100%, não tem como. Jesus Cristo é superior a nós em todo o tempo, né? Mesmo como humano vivendo aqui, foi muito superior a nós. Mas nós precisamos começar a querer aprender de Jesus. E como assim? Como eu aprendo de Jesus? Eu aprendo de Jesus da seguinte forma: o que Jesus faria nessa situação? Como que Jesus agiria nessa situação? Como que ele faria se estivesse aqui no meu lugar? Como que Jesus Cristo reagiria nesta e naquela situação? Meus amados, precisamos começar a aprender de Jesus. Precisamos começar a aprender de Jesus, a viver como Jesus. Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Mestre. Uma das coisas mais importantes, né? Lógico que todos três, né? É importante, mas nós não vamos conseguir absorver nada de Jesus se nós não começarmos a aprender com ele. Que uma das coisas para nós aprendermos com a pessoa é respeitá-lo, né? Você não consegue aprender de nada de ninguém sem respeitar. O aluno vai lá para a escola, se ele não respeitar o professor, aquela matéria é a pior dele. Se ele tiver antipatia pelo professor lá na frente, ele não vai conseguir aprender nada. Então, nós, como servo do Senhor,
Se quisermos ter Jesus Cristo como mestre, Senhor, Salvador, precisamos aprender a ter Ele como mestre. Precisamos aprender a servir ao Senhor em todo tempo. Aprender dele. A viver como Ele viveu. Em Mateus 5, de 1 a 12, temos as bem-aventuranças, nas quais o Mestre Jesus relaciona as características que devem ser buscadas pelas pessoas que desejam segui-lo. Essas foram as grandes marcas de sua vida neste mundo. Ele deseja que estejamos humildes, sensíveis, mansos, famintos por justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, e se formos perseguidos, seremos bem-aventurados. Em Mateus 5:13 a 16, Jesus fala do papel que exercemos no mundo. As pessoas que tiverem as características mencionadas nas bem-aventuranças, elas serão sal que conserva e dá sabor a este mundo. E a luz que ajuda a encontrar a direção e iluminar vidas. Esse é o nosso papel. A vida cristã, isto é, a vida daquele que foi salvo por Jesus Cristo, passa a ser de discípulo constante. E o que aprendemos com ele? O que você tem aprendido com Jesus? O que você tem aprendido com Jesus? Boa noite, André. Tudo bem? Que Deus te abençoe, filho. O que nós temos aprendido com Jesus? Nós precisamos, André colocou, de aceitar de todo coração, buscar em verdade. Todo mundo tem encontro com Jesus, algo muda, com certeza. Não tem como. E todo dia. André, e aí você colocou isso aí, tudo muda, e assim muda todo dia. Porque quando buscamos aprender de Jesus, cada dia você vai entendendo assim que você precisa de algo melhor. Cada dia que você vai fazer alguma coisa, você olha assim e pensa assim, o que Jesus Cristo faria no meu lugar? O que Jesus Cristo faria aqui? Como é viver com Jesus, né? Vivemos numa sociedade que, em geral, valoriza a aprendizagem quando essa mostra útil ao bem-estar pessoal, né? Muitas vezes as pessoas querem aprender coisa que ajuda no pessoal ali, no seu bem pessoal, né? Mas se você for olhar, aprender com Jesus vai ajudar no nosso bem pessoal mesmo também. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, Jesus Cristo é a promessa dele, nós precisamos entender isso do Senhor. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele quer fazer algo por nós, mas para isso precisamos aprender dele. Aprender dele, né? Aplicação à sua vida. Você deseja aprender de Jesus como deve conduzir sua vida? E em seu modo de ser e agir, o que você precisa fazer para isso? Então, precisamos querer aprender de Jesus em todo o tempo. Precisamos querer buscar ao Senhor em todo o tempo. É necessário, então, né, que nós queremos ter Jesus como Salvador, bem-estar para nós, salvação, libertar, né, do pecado, sarar nossas feridas, né, nos salvar, nos resgatar. Ele quer isso. Mas também nós precisamos ter ele como salvo, como Senhor, aqueles a qual nós prestamos respeito, a qual nós devemos obediência, aquele que manda e a gente faz. O Senhor é isso. Né? E quando Jesus Cristo fala aqui na questão de Senhor, é bem lá no tempo dele, a qual o Senhor era, quando se falava que ele era o Senhor de alguém, ele tinha autoridade mesmo. Então, assim, a gente precisa aprender que nós precisamos colocar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Olha, ele falou, não tem discussão, vou fazer. Colocar nossas vidas nas mãos dele, com certeza, irmão. Né? E mais do que isso ainda, a gente sempre fala em colocar as vidas nas mãos do Senhor, né? E aí a gente pensou na parte da salvação, né? Vou colocar minha vida nas mãos dele e ele vai me salvar, vai me ajudar, né? Mas aí precisa de colocar ele como Senhor também.
Que aí o que acontece? Eu vou colocar minha vida nas mãos dele, vai me salvar, vai me redimir, vai me resgatar. Agora eu coloco ele como Senhor da minha vida. Então, assim, mesmo que eu passe por alguma coisa que eu acho que não está legal, mas se eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, eu estou entendendo que Ele está fazendo aquilo para o meu bem. Eu vou entender, eu vou respeitar, eu vou me colocar diante dele. Mas para isso, é necessário ir lá no final e aprender dele, aprender com ele, a todo dia, em tudo, né, irmã? Vocês, em tudo. Aprender com ele. Aprender com ele. Todo dia. Esse dia eu pregando, não sei se foi domingo, que eu falei lá na igreja, a respeito da oração e da leitura da palavra. Né? O cristão verdadeiro, ele quer aprender do Senhor todo dia. E como que eu faço para aprender? Eu preciso estar perto de alguém. Lembra que eu disse lá que o discípulo, muitas vezes os pais pegavam os filhos e colocavam ao pé de um discípulo, ao pé de um mestre. E aquele filho, para aprender, ele ficava ali 24 horas por dia observando tudo que aquela pessoa fazia. E não só o meio dele, não só por escrita, mas o que ele fazia. Muitas vezes, na questão da história antiga, muitas vezes o aluno aprendia muito mais com o que o mestre fazia do que com o que ele escrevia para eles. Então, eles anotavam tudo que ia fazendo. Foi domingo de manhã, né, que eu falei sobre isso, né? Então, assim, tudo que ele fazia não era o que ele falava. Tanto é que tem um escritor, eu não lembro, não sei qual é. Não sei se foi Aristóteles, um filósofo desse, ou se foi Platão. Eu não sei qual dos dois, né? Ou se é um outro parecido. O André aí, que é um camarada que conhece essas coisas aí, né? Pode me falar. Foi um desses dois, que não escreveu uma linha. De nada que ele falou, de nada que ele fez, ele não escreveu. Quem escreveu? Os alunos dele que o seguia. Então tá lá, livro de fulano, mas não foi ele que escreveu. Foi o aluno dele que anotava todos os passos, anotava tudo que ele fazia, anotava cada passo. E escrevia, e anotava. Então, assim, nós precisamos começar a entender que com Jesus Cristo deve ser assim. Sócrates, né? Eu acho que deve ser, André, eu não estou bem aqui. É um desses aí, é um desses grandes filósofos aí. Então, assim, ele não escreveu. As pessoas faziam e ele falava, fazia e as pessoas escreviam. Jesus Cristo da mesma forma, Jesus Cristo não escreveu um livro. Tudo que ele fez, Jesus Cristo não escreveu nada. Jesus Cristo não tem um livro de Jesus Cristo que ele escreveu. Mas o que as pessoas viam dele, o que esses homens que andaram com ele, olhavam para ele e viam e escreviam o que ele fazia. Escrevia os milagres, escrevia até como ele falava, porque eles queriam viver para Jesus Cristo. Eu acho que a gente precisa, né? Até uma ideia aí para a gente fazer isso, eu nunca fiz, né? Quem sabe a gente possa fazer isso um dia, de começar a pegar a Bíblia e anotar tudo que Jesus Cristo fez, lógico que já está escrito aqui, de uma forma que a gente vê e que a gente começa a acompanhar. Um diário com Jesus, dia a dia com Jesus. O que Jesus Cristo fez? E começar a entender como é que ele agia nas situações. E aí a gente começar a agir também da mesma forma. Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Mestre. Eu acho que quando a gente começar aí, né, ao contrário da forma que nós colocamos aí, nós começarmos a ver Jesus Cristo como mestre, Jesus Cristo como mestre, a gente vai aprender a ter ele como Senhor e, consequentemente, ele vai ser o nosso Salvador, o nosso libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo dizendo isso, né? Eu preciso conhecer Jesus para ser liberto. E não só conhecer, de ouvir falar, conhecer porque alguém disse, porque eu li na Bíblia. O Jesus bíblico, o Jesus histórico, precisa
Nós precisamos perder, né, o Jesus histórico e ganhar o Jesus amigo, dia a dia, o Jesus Senhor. Porque o Jesus histórico, né, tem muitos aí pregando o Jesus histórico. Olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Mas como que ele faz isso? Como? Jesus, exemplo vivo de amor, libertação. Muitos foram a ele, mas também foi até muitos que necessitam da sua misericórdia. Lógico. Nós precisamos entender que eu preciso querer muito mais do que as bênçãos de Jesus Cristo. Deixa eu só pensar aqui alguma coisa sobre Jesus Cristo mestre, ou sobre os mestres. Jesus Cristo estava, né, ele indo, fazendo as suas missões, e alguém chega para ele e fala, mestre, eu vou contigo. E ele diz, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então você vem para mim, vem sem intenção, você vem porque você quer me seguir, porque você quer aprender comigo. Não porque você quer alguma coisa em troca. É isso que ele está querendo dizer. Hoje tem se pregado um Jesus Cristo que vai mudar a sua vida financeira. Vem para cá, que a sua vida vai ser mudada. Você vai sair, entrar aqui desempregado e vai sair um empresário. Jesus Cristo pode te dar isso? Pode. Ele é dono de todas as coisas. Amém? Pode. Jesus Cristo cuida da minha vida financeira também e deve cuidar da sua também. Mas não deve ser essa nossa intenção de ir até Jesus Cristo. O outro disse, Senhor, eu quero ir, mas deixa eu primeiro enterrar meus pais e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Ele estava querendo dizer ali que não podia ir, que ele foi insensível, não. Ele estava dizendo assim, olha, quem quer seguir Jesus Cristo tem que estar liberto, tem que ser libertado para seguir ele. Sepultar seus pais é uma consequência da sua vida. Não estava dizendo que tinha que ir e nunca mais voltar, não é isso que ele estava dizendo, não. Está dizendo, olha, você não pode se prender às coisas desse mundo. Você vai fazer? Vai, mas quando é que vai acontecer? Essa pessoa que disse isso, o pai não estava ali. Não estava morto para ele enterrar naquela hora, não. Olha, quando acontecer. E muitas vezes nós queremos servir ao Senhor, queremos ter Jesus Cristo como mestre, mas olha, quando acontecer isso? Quando eu aposentar, pastor, aí não vai ter quem me segura. Trabalho demais. Quando eu aposentar, aí quando eu aposento, opa, vou ter que trabalhar mais um pouquinho, que a aposentadoria está pequena. Pastor, aguenta a mão aí. E muitas vezes, Jesus, aguenta a mão aí comigo. Outros falam, pastor, eu estou estudando muito agora para passar no vestibular. Mas quando tudo isso acabar, que eu me formar, aí sim, vou ter um emprego bom, vou ajudar aqui, vou fazer. E aí o que acontece? Quando termina o estudo, consegue um emprego e aquilo vai virando a bola de neve. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nossa, eu não pensava que era assim, o texto de sepultar o pai. Ô, irmã Márcia, coloca aí como que a irmã pensava, só para mim dar esclarecida a irmã aqui. Escreve aí para mim, eu vou guardar aqui a irmã escrever aí. Então, assim, a questão é, como é que nós servimos a Jesus? Por isso que Jesus diz, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome cada dia, negue-se a si mesmo. Significa, olha, você tem que não fazer mais a sua vontade, mais a minha. Mais a minha. Então, assim, é necessário a gente viver esse tempo aí. É necessário a gente viver de acordo com a vontade do Senhor. E a gente precisa, então, entender que nós precisamos colocar Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo passo a passo, ser aquele discípulo.
mesmo, querer olhar para Jesus, não, eu vou seguir, eu vou fazer, eu vou ser a cópia dele. Eu vejo aqui, deixa eu ver só o que a mãe Marta falou aqui. Eu pensava que o pai do moço já estava morto naquele momento. Não, mamãe, se você for olhar assim, isso que seria muito insensível, né? E aí tem até alguma parte que fala sobre despedir, né? Despedir da família, despedir dos pais. Então, assim, é fora desse contexto aqui do morto. Porque os judeus tinham aquela questão de tudo que ia fazer era um ritual muito grande. Despedir era 7 dias, fazer uma despedida era 7 dias, era muitos dias de uma despedida. Não sei se era bem 7, não, mas não era só ir lá e tchau, pronto. Sepultar os pais aqui nesse caso era, olha, quando ele morrer. Já, meus pais estão velhos, e quando eles partirem, então fica essa aí a visão, né? Depois, então, eu vou seguir. É muito comum, né? Para adolescentes, então, principalmente não cristãos, né? Alguns cristãos também, mas principalmente não cristãos, de assimilar um artista, né? Uma banda, e começar a andar e como aquelas pessoas andam. Compra roupa igual, corta o cabelo igual, começa a usar as mesmas gírias e tudo mais, né? É comum a gente ver isso, principalmente os adolescentes e jovens não cristãos. Cristão também acontece, né? Mas assim a gente deveria ser. Ele chama até as tietes, né? As meninas que seguem, que segue para todo lado e faz fã-clube e tudo mais, né? Então a gente precisa ser assim com Jesus Cristo. Fã-clube mesmo, não, aqui é ele, nada mais, é isso aí. Né? Nós precisamos assimilar o jeito dele falar, o jeito dele agir, o jeito dele ser, imaginar. Né? Lógico que lá no ano 5, no ano 4, né, a qual Jesus viveu, era outra época. Começa a imaginar, se Jesus estivesse aqui hoje, como que ele faria? Como que ele agiria, né? E aí a gente começa a dizer, vamos fazer um apanhado lá dos anos do primeiro século, né? De Jesus Cristo, né? No século lá onde Jesus Cristo viveu, né? No ano 1 lá, e ver como que era a vida daquele tempo e como que Jesus Cristo era inserido naquela época. E aí a gente começar a viver, trazer isso para o nosso contexto e tentar viver como Jesus Cristo viveria se ele vivesse hoje. Se ele vivesse hoje. Seria deixar para depois, né? A questão de enterrar os pais, mano, deixa para. Eu não sei quando, é quando isso acontecer, né? É como a pessoa, quando isso acontecer, eu vou ajudar, né? Vou fazer mais, né? Tem aquela pessoa que diz assim, olha, se eu tivesse dinheiro, aquela cozinha já estava pronta lá na igreja, né? Se eu tivesse dinheiro, mas quando tem, às vezes, mas eu tenho outros planos, aí o dinheiro é mais, mas o que quer conseguir é mais também. Então, assim, Jesus Cristo disse para aquele homem lá dos talentos, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Então, a gente precisa estar vivendo isso de Cristo, aprendendo do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a nossa vida e que nós tenhamos Jesus Cristo como Salvador, mas, sobretudo, como Senhor e como Mestre. Aquele que nos ensina e aquele que tem autoridade sobre a nossa vida. Amém? Vamos falar com Deus, então? Agradecendo a Deus por esse tempo aqui. Pai de amor, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Pai, queremos Te agradecer, porque o Senhor é bondoso, Pai, e muito obrigado, Pai, por ter falado aos nossos corações nessa noite, Pai. Ensina-nos a viver na Tua dependência, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, né? E qualquer dúvida que você tiver aí, né? Às vezes a gente tira algumas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida aí, pode estar mandando para nós. Quinta-feira, na igreja, vamos estar estudando, tendo estudo bíblico. Nós tivemos 2. Eu falei para quem quisesse colocar aí, quem quisesse colocar a dúvida aí, ou um assunto que o estudo bíblico colocasse,
né? Tivemos 2 assuntos, né? A irmã Cida me falou uma, a irmã Vanderlana falou outro, mas como o da irmã Vanderlana está relacionado à mensagem de domingo, nós vamos dar prosseguimento. Então, quinta-feira vamos estar falando sobre arrebatamento. Então, você vai lá, né? Não pode faltar da igreja quinta-feira, né? Apesar que não pode todo mundo, mas aquele que estiver lá, nós vamos estar estudando sobre o arrebatamento, irmã Cida. Eu vou estar colocando no grupo da igreja. Arrebatamento. Tirando a dúvida de alguns irmãos ali, tá bom? Se tiver pergunta sobre isso, que não seja difícil, tá, irmãos? Manda para mim lá. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.